Muito bem, nós estamos aqui em mais um dos nossos programas Fé Ativa, Você no Controle. 12 de outubro, hora da criança. Para deixar de também o assunto neste dia, nós aqui falar um pouco a respeito disto, do que vem a ser este termo do entendimento da nossa fé ativa. Muitas pessoas falarem a respeito da fé, falarem a respeito do fato de Jesus ter dito: se nós não nos tornássemos como criança, não entraríamos no reino dos céus. Diga que o fato de Jesus ter dito isso denota de que nós devemos não ter malícia e não agirmos com rancor, com ódio, não guardar ressentimento e coisa parecida. É fato que isso é verdade, devemos de toda maneira viver de um modo em que consigamos preservar os bons sentimentos, pois deles é que procedem as boas vibrações e as boas energias para que nós possamos então permanecer, tá, na cadência, na frequência da energia criadora do universo. Mas eu acredito fielmente que Jesus não estaria simplesmente falando de algo assim, mas estava falando da personalidade que devemos ter para que possamos então alcançar, enquanto falando de vida humana, material, de consciência humana, alcançar algo que eu chamo de maturidade espiritual. A Bíblia fala que nós devemos chegar na unidade da fé, a estatura de varão perfeito, a completa varonilidade de Cristo, a medida da completa varonilidade de Cristo. Ao mesmo tempo, Jesus disse que se não formos como uma criança, não entraríamos no reino dos céus. Qualquer hora dessa nós vamos fazer aqui um programa onde nós vamos falar o que vem a ser o reino dos céus. Mas hoje nós vamos falar o que vem a ser criança e o que vem a ser alguém maduro na fé. Nós sabemos que na manifestação que estamos aqui na Terra, manifestação visível, material, para fazermos parte da criação, né, da contínua criação universal, nós precisamos ter o domínio do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir, correto? Na ordem perfeita quer dizer que nós temos que ter domínio sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas ações. De modo que, se não tivermos domínio sobre os pensamentos, ainda quando eles são apenas um impulso, uma intenção, dificilmente nós conseguiremos, então, dirigir os demais ciclos. No entanto, não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, criança para entrar no reino dos céus. O que vem a ser? Ser como uma criança para entrar no reino dos céus é permanecer enquanto ainda não tendo a consciência verdadeiramente alcançada, consciência divinizada, por assim dizer, uma consciência expandida, uma consciência desenvolvida, né? Uma maturidade. Devemos ser como criança no sentido de que nós devemos estar aceitando sempre o conhecimento que nos levará à expansão da consciência, ao crescimento, à difusão do entendimento, tá? Então, alguém que é uma criança, no sentido de fé, é alguém que ainda não consegue dirigir, né, os impulsos do pensamento, sentimento, né, e das ações. E por isso, então, o que é criado na sua vida, os fenômenos, as experiências que vive na vida, são experiências que vêm, de certa forma, vamos dizer assim, como por um acaso. Ele passa por situações difíceis ou situações até boas, mas eles não sabem como elas são geradas. Você não dirige essa criação. Quando você não dirige a criação da sua vida, os fenômenos, quando você não participa conscientemente do processo criador das suas experiências, você é considerado no mundo espiritual como uma criança, ou seja, você não tem consciência, não dirige, não tem maturidade para dirigir a criação das suas experiências. Aí é como uma criança, certo? Esse estado de ser criança não é pejorativo, não. Você age como criança. O apóstolo Paulo disse que quando ele era criança, ele pensava como criança, falava como criança e fazia coisas de criança, ou seja, uma pessoa imatura na fé, que a vida ela vivia de uma certa forma inconsciente, né? Não é um estado pejorativo, é um estado em que a pessoa ainda não desenvolveu o estágio perfeito da fé.
nós não podemos deixar de falar, de forma nenhuma, porque é digno de nota, que Jesus começou a sua vida, o seu ministério consciente, executando obras que não eram dele, mas do Pai, quando ele alcançou a idade de 30 anos. Então, a partir do momento que ele alcançou a idade de 30 anos, ele chegou a um estágio onde ele poderia agora estar, digamos assim, unindo-se em comunhão mais perfeita. Claro que já havia essa comunhão, mas para a exposição das obras, ele chegou a um estágio onde a consciência humana chegou a um estágio na maturidade, onde ele começou a realizar as obras que não são suas obras, como nós podemos dizer, e sim as obras do Pai. Então, o ser criança é ser uma pessoa com a consciência humana, natural, né? O homem natural é considerado como uma criança, tá certo? E para ser um adulto, alguém maduro espiritualmente, é alguém que já alcançou, desenvolveu, expandiu, difundiu a sua consciência, tornando-a agora uma consciência que transcendeu a compreensão das coisas materiais, ela está acima da compreensão das coisas materiais e alcançou um estado de maturidade, dominando os fenômenos e as experiências da sua vida. Por isso, fé ativa, você no controle, ou seja, você dirigindo os fenômenos, você dirigindo a sua vida, você de modo consciente, pensando, sentindo e agindo. Nós vamos sempre estar falando sobre esses 3 impulsos do ser, porque são nesses 3 impulsos do ser que são gerados os fenômenos da sua vida. E dentro desses impulsos existem os 2 impulsos principais, que é a questão da lei da ação e reação, ou seja, tudo é gerido por esses 2 impulsos do atrair e do repulsar, né? Então, nós precisamos depois falar um pouco a respeito disso. Então, na direção da vida, quando você, de modo consciente, compreende esses impulsos que existem no ser, você inserido no universo completo, né, espiritual, no todo o universo, que é uma parte é invisível por causa da consciência e outra parte é visível também por causa da consciência, pelo fato de você ainda não estar vivendo por fé e sim por vista, você tem partes da existência do universo que você tem como invisível. Mas a partir do momento que você desenvolve a sua fé, abre os olhos do entendimento e passa a ter uma maturidade e uma unidade de fé. Aliás, é bom também falar sobre essa unidade de fé, que eu já falei em outro programa. A unidade de fé é quando você entende que você não é um cidadão da sua ruazinha, da sua casa, na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Você é um cidadão de um planeta que pertence a um sistema solar inserido no espaço universal. Ou seja, você é um cidadão do universo, tá? E no universo tem a mente suprema, que é a mente divina, ou a consciência divina, ou o Pai, ou Deus, que rege todas as coisas. Não existe nada sobre controle, tudo está sob controle, tá? O que está em descontrole é a consciência humana, que se separou da consciência divina em situação de pensamento. Não é que se separou no sentido geográfico, mas separou-se a consciência mesmo. O homem separou-se de Deus. A própria Bíblia, usando o termo pecado, diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Pecado é um estado de espírito. Antes de ser práticas, antes de ser ações incorretas que quebram o sistema jurídico da lei divina, né? O pecado é um estado caído de espírito, ou seja, um estado de inconsciência em que a raça humana ela se encontra. E pelo fato de estar nesse estado de inconsciência a respeito da gerência da vida, então ela se encontra separada de Deus. Por isso que Isaías 59:2 está falando, né? Então essa separação é a destituição dessa consciência. O homem precisa voltar a ter essa consciência para ser então maduro na fé, ou seja, para ter o dom da fé desenvolvido para executar as obras, viver de modo consciente e também dirigir os fenômenos e as experiências da vida. Então, isso é deixar de ser criança. Eu quero dizer mais uma vez, em todos os programas eu sempre estou salientando, que ninguém pode alcançar essa consciência, alcançar esse desenvolvimento da fé, essa maturidade espiritual sem treinamento. Tá certo? Então, esse treinamento é indispensável. Você precisa ser treinado, você precisa ser
dirigido, você precisa ser ensinado a desenvolver, a expandir a sua consciência. Porque, infelizmente, isso não é religião, isso é a verdade universal, a verdade espiritual, e isso não pode ser alcançado por ritos e por cultos ou coisa parecida. Ritos e cultos são coisas que nós fazemos porque temos a necessidade, né, desta manifestação. Porém, estes não têm o efeito de expandir a consciência. O que expande a consciência é conhecimento e prática de ações dirigidas no sentido de expandir e desenvolver a consciência. Você precisa treinar o sentimento, treinar o pensamento, treinar a vibração, né, da energia e ter consciência de como funciona o mundo espiritual, estar vivendo na mentalidade do mundo espiritual, trazendo para a sua vida, enquanto manifesta em matéria, os fenômenos que são originados lá de modo consciente. Você não vai fazer as coisas de modo mecânico, de modo tipo no piloto automático. Não, você vai estar agindo de modo consciente e dirigido, porque o reino dos céus é exatamente esta unidade espiritual. E essa unidade espiritual, onde você compreende a mente divina, né, a consciência divina, e também compreende a sua consciência humana, e você agora busca a sua inserção de volta neste estágio de consciência que comunga com a consciência universal, com a consciência de Deus, com a consciência divina, né, com o mundo espiritual. E agora, quando as coisas se manifestam aqui, elas se manifestam agora em harmonia com a lei divina. Isso não se consegue tão facilmente, porque não é uma coisa que você estrala os dedos e acontece. É um processo de crescimento. Por isso, criança e adulto. Criança porque aceita crescer, né? Aceita expandir-se, não chega à idade de 18 anos e pronto, papai, agora eu sou adulto, eu já sei o que eu estou fazendo da minha vida e tudo para. Não, mesmo com muitos anos de vida, nós temos que continuar buscando essa expansão, esse desenvolvimento espiritual. Isso é disciplina, isso é decisão, isso é maturidade e isso é desenvolvimento. Expansão da consciência, crescimento espiritual, é o sair da vida natural e entrando para a vida de um homem espiritual. O convite do Fé Ativa para você é exatamente este, que você seja treinado para tornar-se então este homem, esta mulher, esta pessoa, este ser que é maduro na fé e que vive de modo consciente. Muito bom. Nós vamos ficando por aqui neste nosso programa de hoje, convidando você para você estar ouvindo o nosso podcast, assista os nossos episódios, pois é uma expansão, um crescimento, uma direção de um entendimento que vai te fazer com certeza saltar para uma vida de melhor qualidade, física, mental e acima de tudo, espiritual. Tá? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro.